Meus irmãos, agora eu vou ler Malaquias 3, no versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai o anjo da aliança, a quem vos desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do orivo e como a potassa do lavadeiro. Assenta-se a como derretedor e purificador de prata, purificará o filho de Levi e a refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor a justa oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. E como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Entendeu? Chegar-me-ei a vós, outro, para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adultérios, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem as viúvas e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Esse profeta da antiga, sacerdote, profeta, que esse pessoal que pregava a palavra aqui, ele pregava a palavra do dízimo e não dava para ninguém, ficava para eles. Oprimindo o salário do jornaleiro, defraudando o salário do jornaleiro e oprimindo as viúvas e os órfãos e torcendo o direito do estrangeiro e não teme a Deus. Ele não dava para ninguém, porque Deus deixou o dízimo para dar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, as pessoas necessitadas, e ele não dava. Aí Deus viu que ele estava roubando, aí Deus botou aqui, roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Deus colocou aqui o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, porque esse sacerdote aqui em cima roubava o dízimo e as ofertas e não dava para ninguém, nem para estrangeiro, nem para ninguém, nem para as viúvas, nem para ninguém, eles roubavam. Aí Deus botou aqui embaixo, porque eu, o Senhor, não mudo, Deus falou. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, tá vendo? Os filhos de Jacó não é consumido. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, tá vendo? E não os guardaste. Tomai vós para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que haveis de tornar? Né? Que aí, né? Aqui Deus fala aqui agora que roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, as nações todas. Aí Deus fala aqui, trazei todos os dízimos
a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, né? E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida não, no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse devorador aqui, meus irmãos, é o gafanhoto. Não é Satanás nesse pastor fala isso, né? Satanás vai lá, entra na tua casa e ele aproveita todo esse aqui da Bíblia e joga tudo em cima de nós, em cima do terror, em cima dos coitados. É terror, é medo, é tudo, e joga tudo isso aqui, eles aproveitam. Você é ladrão, ladrão não entra no reino do céu. E se você não der o devorador, Satanás vai lá e põe uma enfermidade na tua filha, põe uma doença disso, põe aquilo, se você não der o dízimo. Mercenário, hein? Esse dízimo aqui, quem roubava esse dízimo aqui eram os profetas lá, os sacerdotes mercenários. Vocês lá do passado é que roubavam o dízimo. E Deus botou aqui, ó, roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Você tem que ler do primeiro de Malaquias 2 ou 3, de 1 ao 5 e 10 até o 11. Entendeu? E esse gafanhoto devorava. Quando uma pessoa, esses bichos aqui não roubavam o dízimo, o dízimo não dava para os estrangeiros, nem para as viúvas, nem dava para ninguém, ficando com dinheiro. Deus mandou os gafanhotos na plantação lá, deles lá que faziam os esquemas. Destruía tudo, o gafanhoto cortava tudo. Ué, eu era plantador, vai ser como é que é. A formiga, 2, 3 trefas de terra assim, numa noite ela destruía tudo. As bichinhas lá cortava tudo. Se a gente não. Aí tem que botar veneno para matar, porque não é brincadeira. Entendeu? E aqui ele lê claramente, aqui. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo. O Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é um anjo, né? O anjo do Senhor. Deus enviará o mensageiro, que é o anjo do Senhor, né? Entendeu? Mas aqui ele fala, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do orive e como potasta dos lavadeiros. Assenta-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor a sua justa oferta. A presença de Deus ninguém suporta, meu filho. Deus não aparece para ninguém conhece a Deus. Ninguém conhece Deus. A presença de Deus, ele não aparece. Se aparecer, a gente fica cego ou cai, ou morre, sei lá, mas ninguém vê, ninguém suporta. Os vivos aqui, não. A gente só vai ver Deus quando a gente estiver lá com Ele, em espírito. Aí a gente vai ver Ele. Está vendo? Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aqui a oferta de Jerusalém, dos gentios, é agradável ao Senhor. Mas o que é a oferta de Jerusalém e dos gentios era agradável ao Senhor? Mas o que é que esses profetas aqui faziam?
Entendeu? Chegar-me-ei a vós, outros, para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adultérios e contra os que juram falsamente e contra os que fraudam o salário do jornaleiro. Quer dizer, que Deus aqui é contra todos esses caras que era contra a oferta, que pegava, né, a oferta. Deus era contra, porque ele pegava, né? E Deus era contra os feiticeiros, velozes, contra os feiticeiros e contra os adultérios, contra os que juram falsamente e contra os que defraudavam o salário do jornaleiro e oprimia as viúvas e o órfão e torce o direito do estrangeiro e não teme a Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus botou essa lei aqui, roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Esses sacerdotes aqui, esses pastores antigos aí, esses profetas, roubavam o dízimo e não davam para os órfãos, nem para os estrangeiros, nem para ninguém. Ficava com dinheiro, não, ficava com as plantações, né? Gado, ovelha, aquelas outras plantações, dava para alguém, ou vendia, sei lá o que ele fazia. Aí o Senhor Jesus botou aqui o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, tá vendo? Roubará o homem a Deus, todavia vos roubaram. Dizei em que te roubaram? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e nações todas. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, que é o gafanhoto, né? Quando você, né? Ele falou esse dízimo aqui tudinho para aquelas pessoas que dessem esse dízimo e ajudassem o próximo, ele era abençoado. O gafanhoto não ia na plantação dele, ele tinha aquelas farturas dele, porque ele ajudava os próximos. Mas não. Entendeu? Porque se a gente ajudar a obra de Deus, é para dar para alguém, para as viúvas, para os órfãos, para ajudar. Deus queria que ajudasse a haver mantimento na casa dele para ajudar os órfãos e as viúvas. Não é para eles ficar para eles. Ficava para eles. Aí Deus botou esse castigo aí, com maldição. Seria amaldiçoado por causa da ganância deles. Muito obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor merece, meu Pai. Graças a Deus. Porque em tudo, meu Pai, somos abençoados em nome do seu Filho amado, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo.